Vamos apresentar agora os vasos comunicantes. Os vasos comunicantes não são nada mais do que um conjunto de recipientes que estão interligados entre si de modo que, se eu colocar um fluido aqui dentro, ele poderá fluir por todos esses vasos, né, que estão se comunicando entre si. Um fato interessante é que, se eu jogar um fluido aqui dentro, se ele for homogêneo, né, for o mesmo fluido, nós vamos notar que, independentemente da forma desses vasos, desses recipientes interligados, o fluido ficará à mesma altura, caso o fluido estiver em equilíbrio eletrostático. Isso é consequência direta do Teorema de Estevam, que diz que não importa a forma do recipiente, o que importa é somente a altura, né, da coluna de fluido. Isso significa que essas alturas HA, HB e HC são iguais, né? Ou seja, então, pela figura eu vejo que as alturas HA, HB e HC são iguais. E, consequentemente, como a pressão no fundo desses vasos aqui depende apenas da altura, de acordo com o Teorema de Estevam, que as pressões também serão iguais, tá? Então, as pressões desse ponto, né, neste ponto e neste ponto, ou seja, se a altura desses líquidos for a mesma, ou seja, nesta linha, eu formarei aqui uma linha isobárica, ou seja, uma linha de mesma pressão. Há um tipo bem simples de vaso comunicante em forma de U, que é este aqui, ó. E com ele, eu posso utilizá-lo com um aparelho chamado densímetro. Este densímetro serve para medir a densidade de um determinado fluido. Então, suponhamos que eu coloque aqui dois líquidos que sejam immiscíveis, ou seja, esses líquidos não se misturam, não formam uma estrutura homogênea. Se eles não formam um líquido homogêneo, o que eu vou notar é uma separação bem clara entre esses fluidos. Então, suponhamos que este fluido azul seja a água, que eu conheço a densidade. Vou chamar de ρA. E este líquido laranja seja um óleo, que eu vou chamar aqui, cuja densidade é ρO. Agora, mas vamos perceber. Aqui nos vasos comunicantes, nós vimos que para pontos que estão à mesma altura, eles possuem a mesma pressão, né? Isso vem do Teorema de Estevam. Significa que, se eu pegar aqui, ó, este ponto 1 no líquido azul, que seria a água, a essa mesma altura eu vou ter a mesma pressão aqui no ponto 2. E é justamente aqui o ponto de interface, de encontro entre esses dois fluidos. Aplicando o Teorema de Estevam, então, P1 é igual a P2, né? E aí, uma vez que eu consiga, através, sei lá, de uma régua, medir a altura, né, dessas duas colunas de fluido sobre este ponto, eu consigo relacionar aqui, né? O P1 vai ser o ρ da água vezes G vezes H1, que é igual ao ρ do óleo vezes G vezes H2. Então, conhecendo-se a densidade de um dos fluidos, conhecendo as alturas, né, eu consigo determinar a densidade do outro. Utilizando as ideias do Teorema de Estevam, eu também posso montar outros dispositivos, como, por exemplo, os medidores de pressão. Aqui eu vou apresentar dois para vocês. O primeiro deles é o manômetro. O manômetro é um aparelho utilizado para poder medir a pressão de fluidos. A sua montagem é bem simples e bem similar àquela que a gente viu no densímetro. Nós teremos aqui, utilizando o princípio dos vasos comunicantes. Então, suponhamos que aqui eu tenha este fluido azul aqui, por exemplo, pode ser água. E bem aqui eu tenho, neste balão, um gás.
De modo então que este líquido aqui não permita que o gás vaze, né? Então ele fica contido aqui nesta região. Pelo teorema de Estevam, eu sei que para uma mesma altura no mesmo líquido, eu vou ter a mesma pressão. Então, pegando essa linha aqui, justamente na divisão, né, na interface de encontro dos dois fluidos, vou dizer que então, se a pressão aqui for P1 nesse ponto 1 e for P2 nesse ponto 2, né, é claramente, eu vou dizer que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Só que a pressão no ponto 2 é também relacionada com a pressão do próprio gás. Então, eu posso calcular agora da seguinte forma. Ó. Vejamos que aqui agora, este manômetro está com o tubo aberto. Então, tem que considerar, né, a pressão atmosférica aqui. Então, para eu calcular isso, eu teria que aplicar aqui, ó, a pressão no ponto 1 vai ser a pressão atmosférica, P0. Mas agora, a densidade deste fluido aqui, vou colocar a densidade do líquido, tá? Estou considerando. Vou chamar então essa densidade de ρL, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, supomos que essa altura aqui, vou chamar de HL, que é a altura de coluna de líquido sobre o ponto P1. Igual a pressão no ponto P2. E P2 é justamente o que? A pressão do meu gás. Com isso, se eu conheço a pressão atmosférica do local, se eu tenho a densidade do líquido, a aceleração da gravidade, e eu posso medir essa altura aqui, eu consigo calcular qual a pressão em que esse gás se encontra. Agora, vou mostrar para vocês um outro dispositivo, que é o barômetro. O barômetro é um aparelho que serve para medir pressão atmosférica. E vou mostrar aqui um de especial interesse histórico, muito importante, que é o construído por Torricelli. Vamos entender então o experimento que ele fez. Primeiramente, ele pegou um tubo bem grande, né? Provavelmente ele deve ter construído esse tubo, de aproximadamente 1 metro. E encheu ele até a tampa de mercúrio, cujo símbolo na química, a gente sabe, é o Hg. Aí ele pegou este tubo, né? E virou ele, tá? Colocou a boca dele tampada, claro, para que não derramasse. E colocou aqui dentro desta cuba que também estava cheio de mercúrio. O que ele observou é que esta coluna de mercúrio deste tubo começou a descer. Tá? Foi descendo, descendo, até que em um certo ponto, quando atingiu o equilíbrio hidrostático, esse sistema, ele tirou a medida desta coluna de fluido aqui. Essa altura dessa coluna medida por Torricelli foi de 76 centímetros, né, em relação a este nível do fluido que estava nesta cuba. Então, vou chamar aqui de HM, que é a altura do mercúrio, e achou o valor de 76 centímetros. Ora, mas vamos lá. Nós sabemos que esta região aqui externa está submetida à pressão atmosférica. Logo, nessa linha vermelha aqui, ó, na altura que está o mercúrio, aqui fora ele está sentindo uma pressão, tá? P0, tá? Então vou dizer que nessa altura aqui é P0. Agora neste ponto aqui, ó, nessa mesma altura, eu vou chamar aqui de um ponto A, ele vai estar sentindo a pressão PA. De modo que esta pressão PA vai ser a pressão do vapor de mercúrio que tem aqui. Aqui sobrou, claro, um vapor de mercúrio.
Então, o que eu terei é que a pressão no ponto A vai ser a pressão desse vapor, mas, utilizando o teorema de Estevam, é a densidade do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna de mercúrio. Então, esse seria a pressão, o cálculo da pressão no ponto A. Mas aí que está o grande segredo. Né? Pelo teorema de Estevam, a gente sabe que num mesmo fluido, para uma mesma altura, no mesmo nível, a pressão é igual. Isso significa que a pressão atmosférica, P0, é justamente a pressão no ponto A. Então, para calcular, né, a pressão atmosférica vai ser a pressão de vapor do mercúrio mais ρm GHM. O grande problema agora é saber este PV, que é a pressão do vapor de mercúrio. Se a gente supor que a pressão exercida por esse vapor seja irrelevante, né? Por quê? Porque este vapor de mercúrio vai ser muito rarefeito, de modo que ele se comporta aproximadamente como um vácuo ali, como se não tivesse matéria. E se ele praticamente não tem matéria, não vai ter pressão sendo exercida por essa contribuição. Então, eu posso dizer que este PV aqui é aproximadamente zero. Tá? Isso significa que a pressão atmosférica é dada, então, por ρ GHM. A partir desse importante experimento, criou-se, inclusive, uma unidade para pressão, que é o milímetro de mercúrio. Né? Ou seja, a coluna de mercúrio passou a ser uma medida de pressão. Então, aqui nós temos 76 centímetros, que é equivalente a 760 milímetros. Né? Então, nós vamos dizer aqui, ó, que a pressão atmosférica será 760 milímetros de mercúrio. Podemos associá-la ainda com uma importante medida também, que é muito utilizada na química, que é o ATM, que é a atmosfera. Ou seja, uma atmosfera seria a quantidade de matéria que exerce pressão sobre nós a nível do mar. Então, essa é a medida. Então, a nível do mar, eu digo que 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atm. E é claro, não menos importante, são essas medidas de pressão comparadas com a nossa medida de pressão atmosférica para o sistema internacional, que é dado em Pascal. Tá? Isso aqui em Pascal equivale a 101.325 Pascal. Como esse número é um pouco grande, a gente coloca em notação científica, isso aqui a gente aproxima, né, para 1 vezes 10 à quinta
Pascal.